fale com o Senhor, confia nele todo, e não te estribes. O que é estribar? Não te apoies no teu próprio entendimento. Olha o 6, matéria nova, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que está errado na sua vida não é o homem que vai consertar, é Deus. Confia nele de todo o seu coração. Então, tenha um coração perfeito como? Quando você deixa Deus dirigir o seu coração. Aí você diz, o 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. O que é temer, pessoal? Respeitar, muito bem, respeite o Senhor, respeite sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, e aparta-te do mal, basta para nós. Então vamos ver isso aqui. Lá eu citei que eu voltaria, no livro de Gênesis, no capítulo 17, eu já li com vocês, mas vou ler mais uma vez. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá? Anda em minha presença e sê perfeito. A perfeição está nele, no plano de Deus. Abrão era um grande homem de Deus, mas ele não conseguia ter filhos com sua esposa Sara. A Sara lhe traz um plano e diz, olha, eu não consigo engravidar. Então nós temos Agar, a nossa serva, ela é jovem, vamos ter filhos através dela. E ele aceitou, porque era uma coisa comum, pessoal. Não é? A Sara não era uma devassa que ofereceu uma amante para o marido, não. Era uma coisa comum entre eles, entende? Tanto que se você for a 2 gerações na frente, você vai ver Jacó. Jacó teve filhos com 4 mulheres. Teve com a sua primeira esposa, chamada Lia, teve 6 filhos e uma filha. Com a serva dele teve 2, com a esposa Raquel teve 2, com a serva dela também 2. Então foram 12 filhos e uma filha. Só para você entender que a Sara não era uma devassa, entende? Era uma coisa comum, mas não era o plano de Deus. O plano de Deus que é perfeito, não é o nosso plano que é perfeito. Olha o que ele está dizendo para nós aqui. Anda em minha presença e sê perfeito. Deu para entender por que Davi falou para o filho dele que temos que servir a Deus com o coração perfeito. Mas como é que o coração é perfeito? Nas mãos de Deus. Porque Deus é perfeito, o plano dele é perfeito, a vontade dele é perfeita. Voltar ainda vamos continuar no 1 Crônicas, versículo 9 ainda. Então, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve com o coração perfeito e com uma alma voluntária. O que é uma alma voluntária? Disposta a obedecer. Aí nós vamos voltar no Salmo 51, que eu não nos esmiucei muito na quarta-feira. No Salmo 51, que nós vimos a misericórdia de Deus, o Davi vai falar sobre isso aqui, quando ele quis se levantar com Deus. Versículo 10, capítulo 51, versículo 10. O que Davi diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Durante anos eu falo isso aqui, eu faço um paralelo entre Davi e Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. Qual foi a diferença? Quem errou mais? Foi Davi ou Saul aos nossos olhos? Davi cometeu um adultério e um homicídio. Saul foi rebelde, né? Vamos dizer assim, foi rebelde. Mas Davi encontrou misericórdia, Saul não encontrou. Por quê? Saul não queria perder a coroa, não queria perder o trono. Davi não queria perder a comunhão com Deus. Davi não disse, Deus, não retire de mim o trono de Israel. Deus, não retire de mim a coroa de rei. Não, Deus, não tire. Não. Ele disse para Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Você sabe que no Novo Testamento, Jesus faz uma alusão muito bonita a respeito disso aqui, que é uma figura para nós. Ele diz, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa erra, por exemplo, e às vezes ela não conta a verdade. Por que ela não conta a verdade? Porque ela tem medo, porque se falar a verdade, pode perder o casamento, pode perder o emprego, pode perder o posto. Olha para mim, pode perder o ministério, né? E a pessoa então não fala a verdade, porque ela não está preocupada com o reino de Deus, a eternidade, que nós podemos sair desse mundo a qualquer hora. Podemos sair. E a pessoa então, ela fica preocupada com o reino aqui. Davi não está preocupado com o reino aqui.
Davi estava preocupado com o reino espiritual, por isso que ele disse para Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas vai chegar a parte agora: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa alegria nós temos que ter, irmão. Essa alegria estará conosco em todos os momentos. A alegria que eu digo não é você ficar rindo, não, isso é bobo, é você ter uma alegria no Espírito, que você tem certeza da vida eterna. A alegria da salvação é lindo, essa alegria da presença de Deus. E olha o final agora que eu falei: e sustém-me com o espírito voluntário. Bem, estudando sobre isso, o que você aprende? Isso aqui que é uma alma voluntária, um espírito voluntário, disposto a obedecer. Nós temos que ter um coração disposto a obedecer. A nossa mente tem que estar disposta a obedecer o Senhor, porque senão ela vai nos trair. A mente do homem é fértil, ela cria rápido, mas se o seu coração estiver nas mãos do seu coração perfeito, ele vai ter uma alma voluntária. Primeiro o coração, aí a sua alma será voluntária, ela estará disposta a obedecer o Senhor. Você precisa disso. Voltando no 1 Crônicas 28, então coração perfeito. Por quê? O Senhor esquadrinha quem? Todos os corações. Meu irmãozinho, desculpe, não podemos ser cristão por ser, nós temos que ser cristão. Deus conhece o nosso coração. Não adianta eu me vestir como crente, me portar, tentar falar como Pai do Senhor, irmão, né? Eu brinco que na época da política, falando mal de ninguém não, por favor, sem, com temor, sem falar mal de ninguém, mas eu digo que nada da política, que vem quando aparece cada figura, na época assim, chega assim: a paz do Senhor. Por que ele diz a paz do Senhor? Porque o cristão, muito cristão, tem esse costume de dar, né? A paz do Senhor, não sei o quê. Então ele quer usar o idioma, né? Vamos dizer assim, do crente, a linguagem do crente. Qualquer coisa ele fala aleluia, não sei o quê. Mas conversando um pouquinho mais, você vai ver que ele não é crente, que não tem, não conhece, não é isso. Então não adianta eu querer mostrar, porque Deus conhece o coração. Deus não vê, lembra dele, vai colocar ali, coloca 1 Samuel, que eu citei, mas não li, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, por favor. 1 Samuel 16, 7. O que diz para nós? Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor olha para o coração. Amigo, Deus olha o coração. Não adianta eu ter cara de crente, pinta de crente, mas não tenho coração de crente. Tenho que ter um coração nas mãos do Senhor. Isso aí é uma coisa entre você e Deus. Dizer: Deus, eu quero esse coração nas tuas mãos. Por mais que eu ore por você, por mais que eu mande o mal embora, eu faço uma oração e você sai daqui: uxa, pastor Jaime, eu estava pesado, eu saí daqui livre, eu estava com câncer no corpo e desapareceu, eu estava com isso. Meu irmão, sim, Deus quer o seu coração. Por isso, lembra lá atrás? Filho meu, dai-me o teu coração. Você tem que ter. Ele sabe, e ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, que é Jeremias 29, 13. Então o coração tem que estar, ele vê o coração, se seu coração é dele, ou você está com uma mágoa, com ódio. Eu falei, repito, sem querer entrar nessa polêmica, eu citei hoje, que os cristãos estão se embriagando com vinho. Se embriagar com vinho não é a bebida fermentada, não é isso. É as coisas que estão no mundo que embriagam a pessoa, como política, como esporte. Não que você não tenha convergência com um lado, convergência com o outro. Mas é triste quando você ouve um cristão falar assim: cristão de esquerda, olha para uma pessoa de direita, eu odeio aquele cara. Cristão de direita, olha para o da esquerda, eu odeio. Você não conhece Cristo ainda não, irmão. Porque Deus quer que todos eles sejam salvos. Deus quer que todos eles sejam salvos. Como é que você vai odiar quem Deus não odeia? Deus não odeia nenhum homem. Ah, pastor Jaime, aquele cara é um monstro, não sei o quê, é um ladrão, é não sei o quê. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E às vezes você vê cristão falando isso. Eu odeio futebol, né? Até eu falei à tarde que um rapaz mandou, ele falou assim: ô pastor Jaime, eu tenho uma camisa do time tal, será que eu tenho? Eu falei: não, irmão, joga fora não. Eu falei isso não, eu falei quando você, entenda bem, fica brigando. Por exemplo, você é palmeirense e diz: eu odeio corintiano, ou é corintiano, eu odeio palmeirense. Não, irmão, nós odiamos o pecado. É claro, tem essa coisa do futebol, essa disputa, por favor, não é isso não. Como também, você pode ter convergência com um lado e mais divergência com o outro, mas nós amamos a todos, porque Deus amou quem?
Deus não amou um grupo de pessoas, não. Deus amou o mundo, todos os homens, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, cuidado, porque Deus vê o coração. Deus esquadrinha. Se o coração estiver com ódio, meu irmãozinho, você não está legal, o coração não está na mão dele ainda não. Desejando o proibido, não está. Tem que entregar o coração. Ele esquadrinha, Salomão, veja se o seu coração vai ser perfeito, veja se a sua alma vai ser voluntária, porque Deus conhece, não brinca com Deus. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim: Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe a todos com a paz, o amor e a graça de Jesus Cristo, mas no coração tem um ódio de alguém, eu tenho que falar com Deus sério. Deus limpa o meu coração. Mais ainda aqui, ele diz, e ele entende todas as imaginações dos pensamentos. O que é isso? Vamos até, ele vai colocar ali, não precisa sair daqui não. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Veja comigo, Hebreus 4, 12. O que diz lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Olha para mim, Deus sabe quando é pensamento, quando é intenção do coração. Deus sabe quando é tentação, quando é pecado. Tentação todo mundo tem, mas você diz não. Deus esquadrinha o seu coração, Deus olha para o seu coração. Quer dizer, uma pessoa te ofende, uma pessoa te machuca, uma pessoa te prejudica, e nasce uma tristeza no coração, pode nascer até um ódio. Você diz: não aceito isso, Jesus, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Jesus, não vou guardar isso comigo. Ele está olhando, você está sendo tentado e ele está vendo, ele discerne, ele sabe entender pensamento e intenção do coração. Então você fica ali firme, você não cede à tentação. Para você compreender mais ainda, Salmo 17, esse eu vou pegar aqui direto para você. Salmo 17, versículo 3, ele coloca lá direto, 17, 3. Provaste o quê? Provaste o meu coração. Visitaste-me quando? De noite, não é à noite, meia-noite, 1h, não. É quando você está sendo tentado. Visitaste-me naquela hora. E examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca, não, quer dizer, veio o pensamento, mas eu não assumi. Vamos falar uma linguagem clara, entenda bem. Veio uma pessoa, naquele assim, não, eu sou de Deus, sou morto para o pecado. Entende? Como a pessoa te ofendeu, e você veio o ódio, não, Jesus, o Senhor tem misericórdia dela. Vem o que acontece, não, por quê? Você sabe que Deus olha o seu coração. Então vamos concluir 1 Samuel 28, 9, 1 Crônicas. Ele diz: e tu, filho meu, Salomão, conhece o Deus de teu pai, que é bom, pessoal, misericordioso e todo-poderoso. Serve com o coração perfeito. Como? Entrega o teu coração ao Senhor. E uma alma voluntária, disposta a obedecer, porque esquadrinha sobre todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, pois se o deixares, rejeitará para sempre. Deus espera o homem até o último momento. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Eu falei que eu escutei um sábio falando, um homem, sabe que ele falou assim, o outro perguntou: a vaca dá leite? Ele disse: a vaca não dá leite. E eu discutia: não, a vaca dá leite. E ele disse: a vaca não dá leite. Aí um discutia: a vaca dá leite, outra: a vaca não dá leite. Mas pastor, o que você quer? Que bobeira é essa? E ele falou assim: tem que tirar o leite da vaca. Deus é bom, você tem que buscar essa bondade de Deus. Deus existe? Existe. Um homem fala, isso você deve ter visto na internet. Ele era um cristão, ele estava numa barbearia, fazendo cabelo, lá no cabeleireiro, cortando, e ele está lendo a Bíblia. E o cabeleireiro estava olhando e... Aí acabou, ele, obrigado, tá? Deus te abençoe. Ele falou assim: rapaz, você crê nisso aí, crê em Deus? Deus não existe, rapaz. Se Deus existisse, aí começou a falar uma porção de coisas. Olha o que acontece, pessoas passando fome. Foi antes da pandemia, poderia foi agora e falar: essa pandemia é tudo. E ele olhou assim, ele ia responder, e Deus falou o coração dele: não responde não. Ele saiu. Quando ele saiu, encontrou um camarada no meio da rua, daquele bem cabeludão mesmo, né? Tipo um ripão, e ele...
você quer vir comigo? Aí conversou com ele e explicou a situação para ele. E o rapaz aceitou fazer parte da história. Chegou lá no cabeleireiro e falou assim: rapaz, você sabia que barbeiro não existe, cabeleireiro não existe? Ué, que não existe. Eu sou. Não existe. Se cabeleireiro existisse, esse homem não estaria assim desse jeito. Ele olhou assim e falou: mas ele tem que vir aqui. Eu disse assim: exatamente, assim é Deus também. Irmão, Deus é bom. Confie na bondade dele, se envolva com ele, busque o Senhor de todo o coração.